Ora, mas onde é que está, então, a identidade do objeto? Do objeto só não existe. Tá bom, mas e se eu falar do objeto como a totalidade como um objeto, como algo exterior? E isso é justamente o conceito de natureza, dentro dessa forma de ver. Então, esse grande objeto, vamos assim dizer, exterior, que estaria todos os objetos em si, esse em si, até o em si da minha autoconsciência, né, que eu posso vir a conhecer, seria a natureza. O que eu estou querendo dizer é que você não pode colocar o em si de coisas separadas como se esse em si já não tivesse em si relacionadas uma com as outras. Essas coisas que você está colocando como separadas, na verdade, não são separadas, são parte de um mesmo todo. Então, como você não pode separá-las, o em si delas é o em si do todo. Em última análise, vamos assim dizer, existe apenas um em si. De tal modo que no mundo existiria, então, os espíritos particulares nossos, as nossas autoconsciências, e, vamos assim dizer, a natureza, como grande objeto. É por isso, então, que lá no final, no último parágrafo da enciclopédia, Hegel vai dizer que esse grande conhecimento que se sabe, essa razão que se sabe, ela se cinde, e aí esse se cinde vem também com o julgar, ou se julga, porque juízo em alemão é Urteil, Ur tem a ver com originário, né? Taio com partição, partição originária. Então, o juízo ele faz uma partição nesse todo, como se ele julgasse, justamente, ele separasse, ele dissesse assim. Né? Então, essa grande razão ela pode ser vista, ser julgada do ponto de vista interno, ou seja, de cada um de nós como espírito, processando ela, entendendo ela, compreendendo ela, ou ela pode ser vista como estando na própria natureza, mas no interior, como a gente vai ver hoje, no interior da própria natureza se manifestando, ou seja, a natureza nos expressa a ideia, a natureza nos expressa esse conhecimento, esse grande conhecimento do qual a gente faz parte, mas quando a gente resolve essa relação da natureza e do eu, quer dizer, que parece separado, ela vai aparecer como sendo um momento da própria autoconsciência, como constitutivo dessa autoconsciência universal. Porque se o que tem realidade são os eus e a natureza, se os eus são ideias, é espírito, é parte do espírito, o eu é espírito, e a natureza está expressando aquilo que está no interior dela, e como a gente vai ver que o que está no interior dela é espírito, o que a gente está chamando de no interior dela, na verdade, então, é aquilo que a gente ainda não conhece dela. Mas se o que está no interior dela é espírito, então, no final das contas, tudo é espírito. E a natureza é só uma forma de manifestação de Deus, né, ou do grande espírito, para nós de uma forma imediata, ainda não consciente de si. Quem não é consciente de si? Nós, no nosso espírito, de que a natureza é parte de nós. E a natureza nela mesma? Isso não tem sentido, porque a natureza nela mesma, enquanto totalidade, ela vai ser o próprio espírito absoluto. Uma vez que tudo é espírito, a coisa mesma não é algo em si dela que está desconectado da nossa subjetividade, mas é isso mesmo que está se apresentando à nossa subjetividade. Esse conceito da coisa como parte da ideia que está se expondo a nós é absoluto, não muda. Então, a natureza é um conceito que a gente cria, vamos assim dizer, para entender essa exterioridade que ainda não é nossa, mas que no final das contas é nossa, no fundo vai ser nossa, ou, né? E que ainda não se apresentou. De tal forma com que aquela pergunta, tá bom, mas quem garante que a totalidade é ela própria, a autoconsciência? Ela só pode ser autoconsciência, porque ela não teria como ser outra coisa senão isso. Tudo bem? E o nosso para si é parte desse para si do todo, do espírito absoluto.
E uma coisa que eu gostaria de frisar é essa ideia, porque a gente fala assim, tem a coisa aqui, né? Eu tenho conhecimento da coisa, então a coisa é conhecimento. Mas a coisa não é consciente dela mesma. Então há conhecimentos que não são conscientes deles próprios, não são autoconsciência. Então, isso é um problema, vamos dizer, um erro de pensamento, porque eu estou achando que a coisa é um pensamento isolado e não um pensamento que é parte da ideia, do todo. Então, na verdade, não há o pensamento que não é consciente dele mesmo é o meu, não da coisa mesma. Porque a coisa mesma não é um pensamento isolado, é um pensamento dentro da ideia. Então, o que é errado, vamos assim dizer, é você achar que existe um pensamento que não é autoconsciência. E isso é verdade só quando esse pensamento é parte de uma autoconsciência, eu estou querendo dizer daquela parte, mas ela não tem verdade nela, esse pensamento isolado não tem verdade nele, porque o verdadeiro é o todo. O verdadeiro é essa relação com o todo, é estar no todo, é o todo. Então, isso aprofunda um pouco aquela nossa discussão de tá bom, não consigo ver essa totalidade como autoconsciente. Ora, se ela é pensamento e, portanto, conhecimento com C maiúsculo, e é a totalidade, ela só pode ser totalidade autoconsciente, porque ou ela é um eu, num certo sentido, né, e ela é um eu, ou ela é a totalidade do objeto. Na verdade, ela é as duas coisas, a totalidade da razão, do conhecer. É conhecimento. Vamos colocar em forma simples. Você está dentro de uma grande mente autoconsciente de tudo. O para si é o para si dessa grande mente, desse grande espírito, dessa grande autoconsciência. O todo está aí. Ou você está pensando sobre o todo e ele está se apresentando para você, ou você não está entendendo que você está no todo e que o todo é pensamento e que ele está se apresentando para você. A obra de Hegel, vamos dizer, só revela isso. Há outros lugares, há lugares místicos, religiosos, onde isso é posto,